Saudade de dormir no corredor, né, minha filha? Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai continuar o assunto sobre a Revolução Russa, né? Na última aula, no nosso último vídeo, a gente falou sobre os antecedentes da Revolução Russa. Agora, focando especificamente mesmo nos acontecimentos, a gente tem a Revolução em si. E aí, lembrando que a gente falou sobre a Rússia como um país atrasado, a Rússia na Primeira Guerra, com todos os problemas que ela enfrentou e aquilo que acarretou, ou seja, a Rússia saiu muito fragilizada e a população pressiona até a deposição do czar. Falei um pouquinho também sobre aquela ideia de Karl Marx, de que existia uma ideia de etapismo. Então, primeiro uma revolução é feita como uma revolução burguesa, você tira os príncipes, os reis, industrializa o país, coloca a burguesia no poder e depois, com a crescente mão de obra operária, ela toma o poder e faz uma revolução proletária, instaurando a ditadura do proletariado. Só que isso, que deveria acontecer na Inglaterra, acaba por acontecer na Rússia. Então, hoje a gente vai ver um pouco melhor sobre os acontecimentos que levaram a Revolução, que a gente pode chamar de 1905, a Revolução de Fevereiro de 1917 e a Revolução de Outubro de 1917. Essa sim que instaura o início do comunismo, o início da República Socialista Soviética no país antes e hoje chamado de Rússia. Bom, como acho que eu tentei deixar claro, a Revolução Russa, assim como toda a história, é feita de processos, né? Então, o processo da Revolução Russa, a gente pode pensar em três revoluções. A revolução que aconteceu em 1905, onde você já coloca o czar sobre uma certa vigilância, sobre uma certa, como se fosse uma monarquia parlamentarista. Porém, nos anos que se passam, o czar consegue reduzir o poder da Duma, ou seja, o poder do parlamento. Com o passar disso, você tem outros problemas acontecendo e o principal dele é a Primeira Guerra Mundial, que, como já expliquei em outro vídeo, vai colocar o próprio czar em xeque. O czar, algo que eu esqueci de falar, ele era alguém bastante influenciado por um místico, um mago, né, por assim dizer, chamado Rasputin. Esse mago tinha alguns poderes sobre a pessoa do czar, então conseguia levar ele a fazer coisas que nem sempre eram bem vistas na sociedade russa do período. Enfim, para pensar então a Revolução Russa, focamos no ano de 1917. Saída da Primeira Guerra Mundial, a gente vai ter duas revoluções. Uma revolução em fevereiro de 1917. É uma revolução menchevique. Se vocês se lembram do significado da palavra, significa minoria. Ou seja, a minoria consegue o poder, depõe o czar em fevereiro de 1917 e começa uma fase liberal burguesa da Revolução Russa. Nesse período, Lenin retorna do exílio e lança as Teses de Abril, onde dois lemas merecem ser destacados. O primeiro deles, paz, terra e pão, porque o povo queria sair da guerra, precisava de alimentação e precisava de uma reforma agrária que garantiria os outros dois. Além desse slogan, o outro muito importante é todo o poder aos soviets, ou seja, a ideia de que os soviets, enquanto um conselho operário, deveria gerir a sociedade. Nesse momento também a gente tem a formação da Guarda Vermelha, liderada pelo revolucionário Trotsky. Os mencheviques, apesar de tirar o czar do poder, muito em função da sua baixa popularidade por querer permanecer na guerra, não retira a Rússia da guerra de imediato, o que faz com que as coisas se tornem complicadas de convivência dentro da Rússia do período. Portanto,
em outubro de 1917, um dos soviets mais bem estruturado, o Soviet de Petrogrado, liderado por Trotsky, vai atacar o Palácio de Inverno. E aí a gente tem a tomada do poder pelos bolcheviques. Se vocês se lembram bem da palavra, bolchevique significa a maioria. A maioria que queria uma revolução que pulasse essa etapa liberal burguesa e fosse direto para uma revolução socialista proletária. Nesse primeiro momento vai ser realizado um governo de coalizão, e aí a Duma, que até então era controlada por um partido chamado Cadete, passa a ser liderada diretamente pelo Soviet de Petrogrado, que é controlado ainda pela maioria dos socialistas revolucionários bolcheviques. A partir desse momento, começa a se ter algumas mudanças na maneira de ser do país. Por exemplo, algumas liberdades individuais vão ser aumentadas, porque o czar era sempre muito rígido com isso. A redução de jornada do trabalho vai passar a ser de 10 horas, o que hoje ainda aparenta ser muito, naquele momento era algo muito profícuo para os trabalhadores. Vai ser instaurada uma liberdade de imprensa. Agora, na Rússia, você pode falar sobre qualquer assunto, coisa que antes era impensável. Vários presos e exilados políticos vão ser anistiados, porém, Kerensky, que fazia parte dos mencheviques, vai conseguir dar uma espécie de um contragolpe e assumir o controle da Duma. Quando finalmente os bolcheviques chegam ao poder sob a liderança de Lenin, logo feito um acordo entre Rússia e Alemanha, chamado de Brest-Litovsk. Esse acordo, muito resumidamente, coloca fim à participação da Rússia na Primeira Guerra Mundial. A Rússia sai, portanto, e perde regiões correspondentes à Polônia, Finlândia, Lituânia, Letônia e Estônia. E a partir disso começa a tentar buscar fazer aquilo que o socialismo pregava. Começa pela reforma agrária, que era uma reivindicação dos trabalhadores, uma nacionalização das empresas, que nem eram muitas, mas grande parte dessas empresas eram de origem francesas e outras inglesas. Começa a institucionalização dos soviets, ou seja, cada vez mais os soviets vão sendo incentivados a crescerem, se organizarem e a tomar conta dos espaços, primeiro dentro da fábrica, depois do bairro, das cidades e por assim diante. Nesse momento também, o czar e sua família são fuzilados. Mas a coisa não poderia ser muito fácil, então inicia na Rússia uma guerra civil que dura de 1917 até 1921. Quando a gente fala em guerra civil, significa que são pessoas da mesma nacionalidade, ou seja, os próprios russos entraram em guerra por causa do poder. E aí a gente tem a criação de dois exércitos. Um deles, os vermelhos, no caso composto por bolcheviques, pelos soviets, os participantes dos soviets, e camponeses, contra o exército branco, composto por mencheviques, latifundiários, a própria igreja e pessoas relacionadas à igreja ortodoxa, os czaristas, que ainda eram a favor do czar, e potências estrangeiras que tentam ajudar na medida que podem, uma vez que elas estão focadas e preocupadas com a guerra em curso na Europa Ocidental. Para dar conta de tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, guerra e várias mudanças pelo país, é proposto uma espécie de comunismo de guerra. Nesse comunismo vai ser feita uma centralização da produção, vai ocorrer uma requisição agrícola forçada, então os camponeses eram obrigados a dar parte da sua produção semanal, a eliminação da economia de mercado. Essas ideias, a princípio, deveriam durar pouco tempo, sim, porque seria um grande esforço de guerra mesmo. Com o tempo, os brancos, ou seja, o exército branco, é derrotado. As potências estrangeiras impõem algo chamado de cordão sanitário, ou seja, isolam a Rússia por completo.
Sob a liderança de Lenin, vai ser aplicada a NEP, Nova Política Econômica, que duraria de 1921 a 1928. Basicamente, era um plano de recuperação econômica da Rússia. Para tanto, foi necessário a introdução de alguns elementos capitalistas, porém seriam provisórios e parciais, conciliando com a base socialista. Nas palavras do próprio Lenin, seria um passo atrás para dar 2 passos à frente. Então, pequenas e médias empresas poderiam continuar funcionando no regime capitalista, desde que tivesse até no máximo 20 funcionários. O comércio livre de produtos agrícolas foi liberado e houve uma recuperação parcial do país. Como eu já disse, o socialismo não poderia ser feito em um só país, assim como o capitalismo. Portanto, os dois sistemas são antagônicos e excludentes. Essa perspectiva coloca inclusive Stalin e Trotsky em oposição. Stalin, ele era um herdeiro burocrático de Lenin e Trotsky era o líder do Exército Vermelho. Os dois, com o passar do tempo, entram numa disputa mortal para o controle do país. Disputa que vai terminar com Trotsky fugindo da Rússia e buscando asilo político em diversos países do mundo, até que em 1940 ele é assassinado a mando de Stalin no México. Bom, tem muitas coisas a falar ainda, né? Se você pensar, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas começa com a Revolução de 17 e a gente tem ela até 1991. Então, nesse período, temos ainda muitas coisas que poderíamos trabalhar. Mas a gente fica por aqui hoje. Espero que tenham gostado. Muito obrigado e até mais, pessoal. Tchau, tchau.